Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Depois de um período distante da classe, teve as minhas férias, teve o curso que eu fui fazer, depois nós tivemos o fórum, que esteve acontecendo, eu tive que ir à congregação para a ceia, nós retornamos aqui para a classe Paulo. E hoje nós vamos iniciar um novo tema, que é justamente esse que está aqui, missões. Onde eu me encaixo? Missões, onde eu me encaixo? Deixa eu falar por que eu estou querendo trabalhar sobre esse tema. No curso que eu fui fazer, no Perspectivas Brasil, nós fomos ouvir sobre a questão das missões e do envolvimento da igreja atual dentro desta área. E uma coisa que foi levantada pelos missiólogos que lá estavam, pelas pessoas responsáveis pelo estudo na área da missiologia, é de que a igreja brasileira ela tem perdido esse contexto. A gente tem perdido, a igreja em si, a comunidade de um modo geral, tem perdido essa visão sobre o que é missões, ou qual é o envolvimento de cada membro, cada pessoa dentro dessa área, dentro desse compromisso missionário, A gente não tem se falado disso como se deveria dentro das igrejas, não tem se colocado como no passado foi falado, e as pessoas não estão mais assim tão engajadas nesse processo, a igreja não tem ouvido muito sobre isso. E aí, dentro daquilo que nós estivemos vendo ali, eu achei que seria interessante, seria de fato importante a gente abordar esse assunto, falar sobre este ponto tão crucial e tão essencial. Então nós vamos trabalhar exatamente sobre isso, porque de fato é uma realidade às vezes do membro da igreja. Onde eu me encaixo nesse negócio de missões? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como é que eu participo? Eu preciso de ir? Como é que é essa questão? Então o tema que a gente vai trabalhar aqui vai ser esse, tá certo? E hoje é a lição 1, e a lição é: qual o grande propósito das missões? Para a gente poder responder a essa pergunta, onde eu me encaixo, eu preciso de entender qual é o propósito em relação às missões, que exatamente tem a ver com essa questão. Se eu fosse perguntar, aliás, não, eu vou perguntar. Se eu fosse, não, eu vou perguntar. Estou perguntando para vocês, quando nós falamos de missões, qual o texto bíblico que vem na sua mente? Alguém pode me dizer um texto que aponta para missões? Um de cada vez, não precisa todo mundo levantar a mão, não, um de cada vez. É basicamente unânime, Mateus, Mateus, capítulo de número 28, 18 a 20, onde vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, e aí vai sucessivamente. Esse é o texto que nós geralmente citamos, porque ele é o mais lido nesse contexto. É notório que no mês, por exemplo, de agosto, que é o mês de missões na IPB, ou no mês de junho, julho, quando acontece o período da igreja perseguida, esse texto é sempre lido, é sempre visto, livros são escritos sobre este texto, e nós às vezes temos o ponto de que missões começa ali, de que a ideia de missões, de que o propósito de missões, ele começa nesse contexto. E aí, se nós fizermos a pergunta, qual é o grande propósito de fazer missões, diante deste texto, qual seria a resposta? O texto diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. Fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até os confins da terra, ou até a consumação dos séculos. Então, qual é o propósito de missões baseado neste texto? Alguém? Um de cada vez, não precisa ser todo mundo. Por que nós vamos fazer missões? Oi? Em obediência à ordem de Deus. É mandamento. E aí? Qual o propósito então dessas missões? Oi? A volta de Cristo. Crescimento do reino. A gente vai ter um monte de
resposta, mas a maioria vai se resumir: pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Não é isso que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos. Então a gente fala assim, não, esse é o propósito de missões. Pregar o evangelho, anunciar, em obediência a Ele. Ele nos mandou fazer, então nós devemos fazer isso em obediência, para que as pessoas sejam alcançadas, para que haja discípulos. Só que essa visão sobre o versículo em si, apesar de ser legítimo, apesar de fato fazer parte da ordenância do próprio Senhor Jesus para cada um de nós, Deus nos manda pregar o evangelho, Deus nos manda fazer discípulos. Este não é de fato o propósito, o motivo pelo qual eu e você devemos nos engajar em missões. Este não é o motivo, este não é o grande propósito das missões. Veja, este é o caminho das missões, pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas o propósito não está aí. O propósito não está dentro desta realidade, né? Pensar em missões, apenas nessa perspectiva, nessa visão de fazer, nos dá uma visão medíocre, nos dá uma visão muito míope daquilo que de fato é a própria missão. Para que a gente possa ter uma visão mais objetiva, para que a gente possa traçar uma resposta de fato profunda, honesta, sobre o propósito da obra missionária, sobre o propósito da igreja nesse engajamento missionário, a gente precisa responder uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo bem profunda, porque nós precisamos de entender algo que tem a ver com o Senhor. Usando aqui um antropatismo. Pastor, que palavra difícil, antropatismo. O que é antropatismo? Antropo vem de homem, pati vem de sentimento, sentimento humano. Antropatismo é quando nós atribuímos a Deus um sentimento humano para poder entender o que Deus quer dizer. Deus não tem os sentimentos humanos, né? Mas quando nós atribuímos a Deus um sentimento humano, então nós estamos tentando explicar aquilo sobre Deus ou entender algo sobre Deus a partir desse uso, né? Então a pergunta é: qual o desejo do coração de Deus? Deus não tem coração no sentido físico e Deus não tem coração no sentido sentimental. A palavra coração está no sentido sentimental aqui, antropatismo, né? Eu estou falando isso porque a gente ouve muito de missionários assim, missões arde no coração de Deus. Bonito, né? Missões arde no coração de Deus. Mas, estranho, porque Deus não tem esse coração humano. Então, mas a ideia aqui é a gente entender isso. Essa ideia de colocar o sentimento é para que a gente compreenda que há esse desejo, que há esse ardor, que há esse querer. Então, qual é o ardor do coração do Senhor, né? Qual é o desejo do coração de Deus? A resposta é simples. Não tem resposta mais simples do que essa. Deus deseja ser adorado. Deus quer ser adorado. Deus exige ser adorado. Só que essa resposta, se ela for mal entendida, ela traz um sentimento de estranheza. Ela se torna um tanto quanto estranho. Deus exige que seja adorado. Deus requer que seja adorado. Deus deseja que nós o adoremos. Isso, para nós, humanos, traz uma ideia de egoísmo, de sentimento egoísta. Às vezes a gente, como crente, não quer falar sobre isso. Não, o que é isso, tal. Mas a verdade é que dá uma ideia de mesquinhez, de narcisismo. Essa ideia que se apresenta quando a gente fala assim, né?
Você pensa assim? Você pensa que quando se fala dessa forma, passa na sua cabeça a ideia de que talvez Deus esteja sendo mesquinho? Que Deus esteja sendo narcisista? Um ator famoso, hollywoodiano, né, Brad Pitt, na década de 2000, ele deu uma entrevista, não sei se você sabe, mas Brad Pitt foi criado na Igreja Batista, na região sul dos Estados Unidos, na Batista do Sul, e cresceu dentro da igreja. Em determinado momento, ele diz que deixou a igreja porque ele não conseguia conciliar esse pensamento narcisista de Deus, essa exigência de que Deus queria ser adorado. Eles não fazem. É meio estranho, quando sabe assim, isso me confronta. Poxa, Deus requer isso de mim. E humanamente falando, a gente tem essa tendência por conta dessa nossa visão autônoma ou visão individualista provocada pelo pecado. Mas o que é narcisismo? Bom, narcisismo é usado na psicologia para descrever uma preocupação excessiva consigo mesmo. Essa palavra deriva do ser mitológico Narciso. Depois você pode pegar a história de Narciso para poder entender a história de Narciso. Mas Narciso foi amaldiçoado e ele morreu porque ele se apaixonou por si mesmo, ele não conseguia se afastar da sua imagem, né? Ele olhou a si no reflexo do rio e se apaixonou por si mesmo, e tudo então era para si, ele não conseguia se afastar daquilo ali, e ele morreu por conta dessa realidade. Depois você pode conhecer um pouquinho mais essa história, se você quiser saber um pouquinho mais, indico você conversar com o Daniel, que gosta dessa linha, né? O Daniel Felício, ele vai te dar uma boa explicação sobre essa mitologia, né? Ou você pode ler algumas coisas a esse respeito. Então, o narcisista é alguém que exibe um auto-egoísmo. O narcisista é alguém que é vaidoso, orgulhoso, enxergando tudo a partir de uma única perspectiva. Como isso me afeta? Tudo ao redor deve ser para mim, né? A sua visão é centrada em si mesmo. Então ele diz, é para mim, é para a minha pessoa, é para o meu eu, tudo é para mim. E aí, se você for colocar essa visão na visão do Brad Pitt e na visão do mundo, você vai dizer, Deus é narcisista. Porque Deus diz, é para a minha glória, é para o meu louvor, é para a minha adoração. Eu exijo que você se curve a mim e me adore. Percebe? Então o pensamento de Brad Pitt segue nessa direção. A Bíblia reconhece a natureza pecaminosa do eu. Ela reconhece que nós temos esse egoísmo e esse desejo. Mas a Bíblia, ela vai além disso. Ela diz que nós devemos de superar essa ideia do egocentrismo e que nós devemos de amar a Deus e amar ao próximo e não a nós mesmos. Aliás, vou abrir um parêntese aqui. Abrir um parêntese. Dentro da área da psicologia, não querendo entrar nessa área, mas dentro daquilo que é falado e do entendimento errado de muitas pessoas, a própria ideia da autoestima é narcisismo. No máximo que ela vai levar, eu tenho que me amar, eu preciso de me amar, porque se eu não me amar, as coisas não vão acontecer. Isso não é assim, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que você já se ama demais. Para pensar nisso? Jesus não diz, você deve amar você para depois amar dos outros. Deus diz assim, você deve amar dos outros como você se ama. Então você já se ama. Quando alguém diz assim, eu estou com baixa autoestima porque falta amor, não, é excesso de amor. Biblicamente falando, é o contrário. Você se ama tanto que você vê no direito das pessoas terem que olhar para você. Interessante, né? Então, só para a gente abrir um parênteses aqui. Nesse contexto, então, você olha para a declaração de Deus e você vai dizer, não, de fato, isso é um pensamento. A Bíblia condena isso em relação ao homem, mas por que Deus, então, exige isso? Por que Deus, então, tem a condição de exigir que eu o adore, que eu o ame, que eu me curve diante dele, e ainda assim ele não ser narcisista? Porque Deus não peca, ele é perfeito.
Ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz e em tudo aquilo que ele é. A resposta também é simples. Porque ele é único. Porque ele é digno. Porque ele é Deus. Né? Ele é o único que verdadeiramente merece ser, pode e deve ser adorado. Ele é o único que pode exigir que nós reconhecemos a sua grandeza, o seu poder e a sua majestade. A Jô, alguém leva o microfone para a Jô ali para mim, por favor? Pastor, é só uma observação. Talvez se nós olhássemos o fim principal para o que nós somos criados, talvez não seria esse um pensamento nosso, um pensamento egoísta com relação a Deus, né? Deus exigir que nós o adorássemos, o adoremos, né? Sim, né? A nossa confissão de fé, o breve catecismo, o novo catecismo, responde a pergunta, né? Qual o fim principal do homem? Qual a finalidade do homem? Por que o homem existe? E a resposta é para adorar e glorificar a Deus e gozá-lo, ter prazer em Deus para todo sempre. Nós somos criados para esse fim. Mas ao mesmo tempo que a gente fala isso, nós somos criados para esse fim, a gente fala, poxa, Deus foi egoísta em nos criar só para adorá-lo? Gente, eu só estou complicando a mensagem para vocês entenderem, porque há um pensamento no mundo em relação a isso. E esse pensamento, querendo ou não, ele acaba impregnando muitas vezes a igreja, acaba impregnando a nossa maneira, a nossa visão sobre o mundo, acaba tendo essa realidade, né? Mas de fato nós somos criados para esse fim. E é exatamente porque Deus nos criou para esse fim, é que Ele tem esse direito de fazê-lo. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 11, vai dizer, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ele é glorioso por excelência, ele é honroso por excelência, ele é o Criador. Então nada melhor do que nós reverenciarmos a este Criador. Não há narcisismo, porque ele é o centro do universo. Deus é o centro do universo. E quer a gente queira ou não, nós vamos adorar alguma coisa. Quer a gente queira ou não, nós vamos nos curvar a alguma coisa. Quer a gente queira ou não, nós vamos prestar culto a alguma coisa. O mundo todo cultua algo. Consegue entender isso? Porque nós somos criados. E aí vem a resposta daquilo que a Jô falou. O homem foi criado para se curvar a Deus, mas o pecado levou a curvar a outras coisas, até a si mesmo, ao seu ego. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Nós somos levados a esta percepção. O salmista vai dizer, ao Senhor fica bem os louvores. A Ele lhe cabe os louvores. Louvar a Deus é algo natural da sua existência, do seu ser. Não há egocentrismo. Mas nós podemos ir um pouquinho mais além. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia, para a revelação bíblica, nós vamos perceber que adorar a Deus é um ato de amor. Quando Deus exige que nós o adoremos, é um ato do amor de Deus para conosco. Ele vai fazer de tudo para que nós o adoremos. Ele envia o seu Filho. Seu Filho morre na cruz para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, a sua adoração. Percebe? Então, tudo converge nesse contexto, nesta realidade. E isso faz com que olhemos para a Bíblia de uma forma diferente, quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos que o propósito da existência do universo e o propósito da existência humana, o propósito da nossa intelectualidade, da gente poder pensar, discernir, avaliar, é para reconhecer a glória de Deus, é para glorificar a Deus, porque Deus assim o merece, porque Ele é glorioso por si mesmo, faz com que a gente mude a perspectiva, a visão sobre a própria palavra dEle.
sobre a maneira como nós enxergamos a sua palavra. Pergunta, comentário, nossa irmã Teles, Maria Teles. Alguém leva o microfone aqui, por favor. É porque eu entendo que só Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Por isso que temos que ser desse jeito. Quem pensar diferente está fora do conhecimento da palavra de Deus. Nós Amém. temos. Assina embaixo. Mais alguém? Alguém quer fazer algum comentário, quer falar de alguma coisa? Não? Qual é o motivo da nossa lição mesmo? Qual é a pergunta que nós estamos fazendo? Né? Aqui. Qual o grande propósito das missões? E aí, queridos, entra toda essa questão do desejo de Deus. Volta, é aqui. Porque nós vamos passar a olhar para a realidade de forma diferente. Veja, o Senhor é Deus, quer eu queira ou não, quer eu acredite ou não, quer eu o conheça ou não. Nada muda a realidade de Deus. Há um conceito na filosofia religiosa de um cunho ateísta, que deuses existem pela necessidade humana. Na concepção ateísta, você crê num Deus porque você precisa de crer em um Deus. Então, o seu ser superior ele foi criado pela sua necessidade. A ideia ateísta é de que você faz os seus próprios deuses, por isso a gente tem esse monte de deuses espalhado aí. Né? Então, se o homem não pensar em Deus, se o homem não quiser Deus, Deus simplesmente não existe. Mas o conceito bíblico, o conceito criacional é diferente. Quer a gente queira ou não, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo quem ele é. Ele continua sendo o Criador. Deus não depende de mim. Deus não precisa de mim. Deus não precisa que eu o reconheça para que ele exista. E Deus não precisa que eu o adore para que ele seja glorioso. Isso é claro, isso é muito fácil. É fácil de entender isso. Mas lá fora não. As pessoas não conseguem perceber isso. E eu quero trazer essa ideia para você pensando, por exemplo, no artista. O que faz do artista o artista? O que faz de um jogador de futebol um ídolo, um astro? O que faz de um cantor um ídolo, um astro? O que faz de um ator um ídolo, um astro? É eu e você. Ele não é nada se a gente não admirar o seu trabalho. Ele não tem valor algum se a gente não atribuir a ele valor. Ele não é glorioso em si. Ele precisa dos nossos flashes. Ele precisa dos nossos likes. Ele precisa da nossa aceitação. Ele precisa da nossa admiração para que ele possa ser visto como alguém importante. Consegue perceber isso? Todo conceito humano de glória e fama é dada por aquele que admira. O contexto de Deus é o contrário. Ele já é. Quer a gente queira, quer não. Ou seja, se Deus não tivesse se revelado ao mundo, o mundo ainda assim se curvaria à sua grandeza, porque ele é o Criador. O mundo ainda assim se curvaria ao seu poder. E ele poderia desfazer esse mundo e fazer um outro mundo diferente. Porque ele é em si glorioso. O que isso afeta na nossa percepção das Escrituras? Afeta no fato como nós vamos ver o que é as Escrituras. Porque ao se envolver com a história humana, veja,
Não é nós que nos envolvemos com a história de Deus, mas é Deus que se envolve com a história humana. Então, ao se envolver com a história humana, ao se revelar através das Sagradas Escrituras, Deus, então, apresenta o seu propósito para o mundo. Consegue entender isso? É Deus quem apresenta o seu propósito, o seu desejo, o seu querer para o mundo, porque Ele resolve se envolver com a história humana. Porque Ele adentra o terreno, saindo do celestial. Porque Ele adentra o temporal, partindo da eternidade. Deus, então, Ele faz isso porque Ele tem um propósito. Sim, Deus tem um propósito mundial, um propósito global. E nós podemos encontrar esse propósito nas Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver qual é o propósito de Deus em todas as Escrituras. Deus quer ser adorado, Deus quer ser glorificado, Deus requer que nós o adoremos, Deus requer que nós o glorifiquemos. E nós podemos utilizar toda a Bíblia para isso. Mas aí entra o texto bíblico que eu quero compartilhar com os irmãos, que é o Salmo 67. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 67, versículos de 1 a 7. Este salmo é considerado como um salmo missiológico ou missionário, tem a ver com as missões. Salmo 67. Vamos fazer essa leitura responsiva. Você está com a Bíblia aí na sua mão para você ler. E você vai ler o número ímpar e eu vou ler o número par. Tá certo? Só um adendo aqui. Nós estamos numa escola. Toda escola exige material escolar. A escola bíblica, o material escolar é a Bíblia. Então, quando nós formos usar textos bíblicos no estudo, voltado para o estudo, você vai ler na sua Bíblia. Então, se você não tem Bíblia, providencia uma, traz uma, para que você possa ler. Quando eu precisar de projetar, eu não vou ficar projetando aqui os textos bíblicos principais. Eu vou projetar alguns pontos para ajudar a gente a entender, como foi feito aqui. Tá? Então, só para a nossa classe ficar atenta. Nosso material de estudo é a Bíblia. Mateus 6... nossa, misericórdia. Salmo 60, estou com ele aberto. Salmo 67, versículos de 1 a 6. Onde é que saiu Mateus 6? Salmo 67, versículos de 1 a 6. Eu vou ler os números ímpares e vocês respondem com a leitura dos pares. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Louve-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Abençoa-nos, abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Eu quero que você volte os seus olhos para o versículo 1. Você vai perceber que este salmo, o salmista, ele está expressando um pedido ao Senhor. Ele começa fazendo um pedido: seja gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aqui o salmista ele expressa um pedido. Há um desejo do coração do salmista, que Deus abençoe. Está no plural, então ele está pedindo para que abençoe toda a nação de Israel. Aqui neste texto, o salmista ele vai citar a bênção arônica ou a bênção sacerdotal, que está lá em Números 24 e 25. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
toda vez que terminava o culto, lá no Antigo Testamento, depois que o sacerdote terminava, ele levantava a mão e ele abençoava o povo com esta frase. E aqui você vai perceber que o salmista está pedindo essa bênção. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Há um desejo do salmista em relação a isso. Mas há duas mudanças significativas aqui nessa projeção daquilo que o salmista vai dizer. Volta seus olhos de novo para a Bíblia. Veja, ele começa dizendo: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. A primeira mudança é aquilo que eu falei, é a mudança do pronome. Sai do singular para o plural. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti. Seja sobre nós. Nos abençoe. Resplandeça sobre nós. Então muda para o plural. Percebe? A segunda evidência, a segunda mudança significativa que há neste texto, ela não é tão perceptível assim, mas nós conseguimos perceber pela forma da grafia no português. Porque no hebraico ela vai mudar o sentido. Na primeira, aqui em Números, é usado o termo Iavé, que é esse Senhor em caixa alta. Então, toda vez que você ler na sua Bíblia, na revista e atualizada, em que estiver o nome Senhor todo em letra maiúscula, ou seja, todo em caixa alta, está se referindo a Iavé, ao Deus pactual, ao Deus do pacto. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que o versículo começa com seja Deus. D maiúsculo é o S, Deus. E este nome, geralmente ele é usado para se referir a Elohim, que é um segundo nome pelo qual Deus é conhecido. Se você for lá para Gênesis capítulo 1, você vai ver que lá começa assim: no princípio criou Elohim, criou Deus. Tá certo? Então Gênesis capítulo 1 vai trabalhar. Então são dois nomes, dois atributos que é dado a Deus. E isso faz sentido também naquilo que o salmista quer dizer. O nome Iavé, como eu disse, ele é comumente usado no contexto do relacionamento pactual de Deus com Israel. Ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, ele é o eu sou o que sou. O Iavé, o Deus do meu pacto, o Deus da minha pessoa, o Deus do meu relacionamento. Mas quando o nome é usado Elohim, este nome ele geralmente é atribuído por Israel para ressaltar o relacionamento de Deus, veja, com os demais povos. Para ressaltar o relacionamento de Deus com os demais povos. No princípio criou Deus, ele é o governante. Ele rege, ele é o soberano que se assenta sobre a abóbota dos céus. Ele é aquele que governa todos os povos, quer ele queira, quer não. Ele é o Deus do universo. Ele é o Deus de toda a humanidade. Ele é o único Deus. Essa é a ideia que é expressada aqui. Então ele é usado nesse contexto, tá certo? E esse pronome que ressalta a pluralidade mostra que essa bênção ali dita por Arão e pelos sacerdotes para Israel não é uma bênção individual, mas aqui ressalta uma bênção universal, ou uma bênção para todos, né? Não apenas para os indivíduos, mas o salmista está conclamando uma bênção para todos, todos, através de Israel. Volta os seus olhos de novo para o texto. Você vai perceber que neste texto há um pedido e há um motivo para o pedido. E nós vamos ver isso acontecendo de forma concêntrica. Este salmo ele é escrito de forma concêntrica. Versículo 1 e 2, versículos 6 e 7, versículos 3 e 5, e no centro está o versículo 4. Observe aí.
versículo 1 e 2. Diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conceda na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Versículo 6. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Percebe? Os dois versículos, os 4 versículos, os 2 primeiros, 2 últimos, há um pedido e há um motivo. O salmista está pedindo a Deus para que abençoe a Israel, para que Deus prospere Israel, para que Deus seja favorável com Israel. Por quê? Para que o mundo saiba disso, para que o povo na terra reconheça, para que o povo na terra o tema. Esse é o motivo pelo qual o salmista pede a bênção para Israel. Ele não pede a bênção a Israel para o uso particular de Israel. Ele não pede que Deus dê Israel, alargue as tendas de Israel, que Deus abençoe com a prosperidade de Israel, que Deus dê frutos à terra de Israel, que Deus dê saúde a Israel, para que Israel simplesmente seja grande. Ele pede que isso aconteça para que as pessoas lá fora, para que as nações lá fora, para que o mundo lá fora possa ver isso. Para que possa ver isso. Então, essa visão concêntrica, nessas duas posições, nós vamos ver então o pedido e o motivo. Já os versículos 6 e 5 repete a mesma coisa e expressa o desejo do salmista. Louve-te os povos, ó Deus. Louve-te os povos todos. Esse é o desejo do salmista. Que todos os povos louvem a Deus. E para isso, Israel era o instrumento. Para isso, Israel deveria de ser abençoado. Para que pudesse cumprir esse propósito. Para que pudesse seguir nessa direção. O que leva, então, ao destaque, que é o versículo de número 4, ou o versículo centrado, né? Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guia na terra as nações. Aqui é o centro de todo o salmo. Ah, pastor, o que isso quer dizer? Primeiro vamos entender aqui, porque a gente tem uma dificuldade na nossa linguagem, porque a gente sempre ouve a palavra julgar e julgamento relacionado a Deus, à condenação dos ímpios. A gente sempre associa isso. Deus irá julgar o mundo. Você está pensando o quê? Lá no dia em que Jesus vem, volta, né? E separa o seu povo, dizendo: vinde benditos do meu Pai, e diz para o restante: afasta de mim, malditos sejam lançados no fogo eterno. A gente pensa sempre nessa visão. Mas a palavra julgar aqui, ela não tem esse contexto, tá? A palavra julgar no salmo não está apontando para o dia do juízo. A palavra julgar aqui, ela está de fato apontando para governar. Está associada ao nome Elohim, o governante do universo. Então, a intenção do salmista é que, veja, porque ele vai dizer: alegrem-se e exultem as gentes. Ora, como é que o mundo vai se exultar e alegrar com o juízo? Só o crente vai se exultar e alegrar com o juízo. Ele não está falando de Israel, ele está falando sobre todos os povos. Ele termina: louvem-te todos os povos. Como é que os povos irão louvar a Deus se eles estão sendo condenados? Louvor é um ato de gratidão, uma oferta levantada a Deus. Então, a palavra julgar aqui tem a ver com governar, com o fato de que Deus governa todas as nações. A intenção do salmista é dizer assim: olha, Senhor, abençoe a nós, Israel, para que as pessoas lá no mundo, lá fora, possam perceber quão grandioso és tu, como o único Deus verdadeiro, como aquele digno de adoração, como aquele que, mesmo eles não sabendo, governa, reina e estabelece a justiça sobre todo o universo. Que todos possam se curvar ao Senhor. Que todos possam se curvar ao Senhor. Pergunta, comentário,
crítica? Alguém? Todo mundo caladinho, olhando para mim. Entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Vocês estão compreendendo, querido? Quando nós olhamos então para este salmo, se essas observações a qual nós fizemos ao salmo, elas fazem sentido. Então, faz sentido dizer que o ponto central do salmista está no anelo colocado diante de Deus, no seu anseio colocado diante de Deus, para que as nações da terra viessem a conhecê-lo. O desejo do salmista é que as nações da terra conheçam o Senhor, para então o adorar. E aqui nós temos um quebra de paradigma, ou uma mudança de visão da igreja moderna com relação a Israel. Porque quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos ver um grupo de israelitas extremamente orgulhosos de serem israelitas e que acha que a salvação é só para ele. Como nós geralmente ficamos no Novo Testamento, ficamos no Evangelho, no livro de Atos, a gente tende a pensar que o Israel do Antigo Testamento era tão egoísta quanto os fariseus no Novo Testamento, né? Lembra da visão de Pedro, quando o lençol desce 3 vezes? Ele está lá, na casa, à tarde, fazendo o seu momento, na manhã, fazendo o seu momento de devoção ao Senhor no terraço. De repente aparece, ele tem fome, aparece no alto um lençol que baixa por 3 vezes, e há todo tipo de animal impuro que um judeu não poderia comer ou tocar. E uma voz vem para ele e fala: Pedro, você está com fome, mata e come. E ele diz: jamais, Senhor. Nunca na minha boca entrou algo impuro. Eu sou um judeu, um israelita ferrenho. Eu sou ali firme nas convicções. E aí vem a voz e diz: aquilo que Deus purificou, você não deve considerar como impuro. Depois dessas visões aparece 2 homens vindo por Cornélio, um romano. E aí esse Cornélio, esses 2 que vieram para levar Pedro até lá. Qual é a fala de Pedro com esses 2 homens? Olha, como judeu, eu não ia entrar na casa desse homem romano, não. Mas eu tive uma visão agora. Então Deus está mandando eu ir. Eu só vou porque Deus mandou. Dependesse de mim, eu não ia, não. A visão de Pedro ressalta a visão dos judeus. A salvação é nossa. Então nós às vezes pensamos que todo Israel sempre pensou dessa forma. E por isso nós atribuímos sempre as missões aos povos a partir do Novo Testamento. Mas aqui está mostrando que essa visão está inserida no Antigo Testamento. Que desde sempre Deus tinha esse propósito. Deus tinha esse propósito de alcançar os povos. De Gênesis a Apocalipse nós vamos perceber que aquilo que Deus requer, Ele também provê os meios e a direção para que aconteça. E coloca todos nesse caminho em relação a isso, né? Há uma visão de que Deus quer que as pessoas o conheçam e o adorem. Então o propósito de Deus é que de todas as tribos, povos, línguas e nações, hajam adoradores seus. Esse é o propósito de Deus. Todas as tribos, povos, línguas e nações hajam adoradores seus. E aí, está tranquilo? Beleza. Mas pastor, como é que a gente sabe disso? Como é que a gente vai ter essa visão de forma mais clara? Apocalipse 5, 9. Apocalipse 5, 9. Eu vou pedir para que
Deixa eu ver quem aqui. Vou pedir para nossa irmã Selma fazer a leitura desse versículo para a gente. Tá. Então a Rose, por favor. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Observe o que é revelado a João na ilha de Pátimo, nessa visão celestial do último tempo, do fim do tempo, do dia do juízo. Aqui há um cântico que é entoado nos céus, onde os seres celestiais entoam, onde a igreja entoa, está lá os 24 anciões, né, representando a igreja do Antigo Testamento e Novo Testamento, 12. Está lá os seres celestiais representando todo o coro angelical, e há uma multidão de anjos ali. E aí nesse cântico é dito: digno és de tomar do livro, falando de Jesus, de lhe abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. Ficou alguma etnia, ficou algum povo, ficou alguém fora? Não. De todos os povos, da menor tribo à maior população, da etnia mais desconhecida e mais a mística, àquela mais conhecida e mais aberta. Todos os povos. Então o desejo de Deus é de ser adorado entre todos os povos. Veja, não é por todos os povos, mas entre todos os povos. Porque se Deus quisesse ser adorado por todos os povos, significaria que todos seriam salvos. Mas como Ele quer ser adorado entre os povos, significa que em todos os povos há adoradores seus. Esse é o desejo do coração do Senhor. Esse desejo é expresso em toda a Escritura. E para isso, e para que isso ocorra, Deus então escolheu os meios pelo qual isso vai acontecer. Primeiro meio pelo qual Deus resolveu que isso iria acontecer é através da Escritura Sagrada, da sua revelação pessoal. Porque se Deus não tivesse se revelado, se Ele não tivesse vindo à terra, se Ele não tivesse entrado em contato com o homem, isso não aconteceria. Isso não aconteceria. Então o projeto de Deus, o propósito de Deus, ao vir ao homem, e aí eu não estou falando a vir a Adão, eu estou falando a vir aquele que caiu. Quando Deus então revela o que aconteceu no paraíso. Quando Deus então chama Abraão para si. Quando Deus então conversa com Caim. Veja, porque no paraíso o homem estava dentro do propósito de Deus. Todos iriam adorá-lo. Pecou, caiu, quebrou-se. A texto da Bíblia nos diz que o homem então foi afastado do paraíso, que o homem então foi proibido de retornar ao paraíso, o que significa que Deus ficou incomunicável. Às vezes a gente não parou para pensar nisso, né? Se Deus não viesse, em Gênesis capítulo 4, falar com Caim, Caim não saberia que ele tinha errado no seu sacrifício, e Abel não saberia que ele tinha sido aceito. E Deus continuaria sendo Deus, e a humanidade estaria ao seu bel prazer. Se Deus não tivesse vindo até Moisés, e instruído Moisés para registrar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, contando a história do Gênesis, passando pela história do povo, nós não teríamos esse conhecimento de Deus. E nós nunca iríamos saber que Gênesis 3,15 apresenta a vinda de Jesus. Então,
foi propósito de Deus vir ao homem caído para revelar a sua vontade, para fazer o seu querer se realizar. Esse é o primeiro. O segundo meio pelo qual Deus usa é a igreja. Ele estabelece para si um povo. Que esse povo então vai ser os seus adoradores. Que este povo então será abençoado por este Deus. Que este povo então terá um relacionamento pactual com este Deus. Um relacionamento onde ele se curva diante deste Deus e Deus se torna o seu Deus pessoal, que age sobre a vida deste povo, para que todo o restante do mundo então perceba e veja quem é de fato esse Senhor. Quem é de fato este Deus. Entende? Então é importante isso. Diácono, por favor. Então, essa é a grande realidade da revelação do Senhor. Não dê atenção não, porque senão essa é a intenção de Satanás. Atrapalhar o estudo. Então, queridos, você consegue perceber isso? Você consegue entender esta realidade daquilo que a gente está falando? Deus, então, ele vai mover o universo para que a sua vontade seja cumprida. Deus escolheu os meios, a revelação da sua palavra e a sua igreja, para que ele seja glorificado. E Deus promoveu o que seria necessário para que isso acontecesse. Com o envio do seu filho, com a morte do seu filho, com a ressurreição do seu filho, para cumprir a vontade dele. O desejo do coração de Deus é ser adorado entre todos os povos. Então nós podemos dizer que o nosso Deus é um Deus missionário. O nosso Deus é um Deus missionário. Pergunta, comentário, crítica. Alguém? Nossa irmã Rose, o microfone já vai chegar até você. O microfone, acho que eles levaram o microfone ali para fora. Deixa eu levar o microfone até você, minha irmã. Pastor, a gente quando começa a ler a Bíblia assim, de Gênesis, Deus separa Abraão, aí escolhe aquele povo e liberta do Egito. E Deus sempre fala para eles, vocês não devem se misturar, vocês são um povo separado. A impressão que dá quando a gente lê assim de primeira, é que somente aquele povo, era esse povo que deveria participar dessa aliança. Mas aí ao longo do caminho, você vê sendo inserido ali Raabe, né? Você vê Ruth, né? E daí mais algumas pessoas ao longo até chegar a Jesus Cristo. Mas a princípio, quando você lê, você tem essa impressão que é uma exclusividade para a nação de Israel, né? Eu entendo que aquele povo já no Novo Testamento, quando Jesus vem e a graça é estendida aos gentios, há assim uma rejeição por parte da nação de Israel a essa ideia, por conta que eu acho que eles entendiam também que aquele negócio era só para eles, que não deveria ser aberto a outros povos, né? Mas quando você lê mais profundamente, você vai percebendo, né? Ao longo da história, essas pessoas que não tinham nada a ver sendo inseridas ali, a graça de Deus já operando na vida de Raabe, na vida de Ruth e de outros que foram se achegando, né? Então você vê assim um Deus misericordioso que desde lá do início ele já vem mostrando aos pouquinhos que era para todos os povos, né? Que estava disponível. Mas a nação custou a entender isso, né? Os primeiros lá, os nossos, né, primórdios lá custaram a entender essa verdade. E não é. Nós vamos estudar isso aqui, vai ficar clara essa questão.
nós vamos perceber que desde o princípio Deus tem esse propósito e desde o princípio Deus revela este propósito. A nossa próxima lição vai ser justamente perceber esse Deus missionário no Antigo Testamento, a partir de Gênesis, mostrando que Deus já tem esse propósito de que todas as nações sejam abençoadas. E Ele vai exercer esse propósito exatamente usando esses dois meios, através da sua revelação escrita, através da forma como Ele se revela ao homem e através da escolha de um povo. É aqui que a gente vai conseguir perceber esses detalhes, tá certo? Alguém mais tem alguma pergunta ou algum comentário? O presbítero Luiz ali. Pastor, esses dias, como o senhor falou sobre aquelas pessoas não alcançadas, há muitos anos, por exemplo, eu tenho 53 anos de fé, nunca tinha visto falar sobre a caminhação do povo não alcançado. Agora, de certos tempos para cá, o trem tem acendido. Por que será? Isso tem uma explicação, irmãos. Para quem está na igreja há muito tempo, vai perceber que na década de 80, mais ou menos, no meio evangélico houve um movimento muito interessante, de que você tinha necessidade de pregar o evangelho para alguém. Sempre se perguntava, você já falou de Jesus para alguém? Né? E você ouvia as pessoas, eu levei fulano para Cristo, e as pessoas estavam com essa busca de conversão, de falar de Jesus, de pregar Jesus. Então na década de 80, no Brasil, acontece um movimento voltado para a evangelização dentro da igreja. Na IPB mesmo acontece muito isso. Era costume, às vezes, os temas da igreja você e mais um, ou pelo menos mais um para o reino de Deus. Tal. Era comum ter esse tipo de coisa. Então, na década de 80 acontece muito desse movimento, onde no Brasil desponta os movimentos, principalmente da mocidade, os movimentos evangélicos da mocidade, Jocum, as missões começam a se estender, trabalhos evangelísticos acontecem com mais frequência, de forma informal, porque na década de 70 você tem os movimentos formais. Quais são os movimentos formais? Essa igreja aqui tinha. O pastor ia com um grupo de pessoas fazer um culto lá na tal lugar. Pegava um caminhão, montava todo mundo no pau de arara, ia lá para Arapuema, Aí ia lá para Nova Olinda, aí ia lá para o bairro tal. E geralmente esse movimento acontecia com o pastor e a liderança à frente. Mas na década de 80, você vai perceber que esse movimento acontece pela igreja. 80, 90, isso vai acontecer pela igreja. Aqui essa igreja viveu isso. Os cultos que aconteciam na sexta-feira, que começou sendo dirigido por um pessoal, depois o Antônio Mendes pegou isso aí, não era o movimento da igreja em si, mas de pessoas nesse contexto que estão fazendo isso. Então, em muitos locais isso vai acontecer. Por algum motivo, que eu não sei dizer qual e os missiólogos não conseguem explicar, a igreja esfriou. Então nós começamos a ter uma degradação. Começamos a voltar muito para dentro da igreja. Nós a gente transformou no instituto. Nossa, não sai. Nós colocamos essa realidade agora em cima dos institutos. Se a pessoa ela sente um chamado, manda logo para o seminário. Missões, tem missionário FAO, vamos sustentar. Trabalho, nós vamos fazer assim. E nós começamos a contribuir. Não, nós já contribuímos com missões, nós já fazemos isso. Nós chamamos agências para poder fazer o evento. Então, num determinado momento da igreja, ela para. E aí quando eu falo, não a igreja do Senhor, porque ela sempre está em movimento, nós vamos ver isso também. Mas nós vamos perceber que a igreja local, os membros locais, eles se acomodam no banco. Então nós paramos de falar sobre missões, paramos de falar sobre evangelismo, porque nós colocamos isso nas instituições. Quando nós falamos, por exemplo, a IPB faz missões. Aí nós falamos, não, nós temos a junta de missões para fazer
evangelismo no Brasil, plantar igrejas. Nós temos a PMT, que trabalha com movimentos de plantação de igreja no mundo lá fora. E nós contribuímos. Nós enviamos o nosso dízimo, e do nosso dízimo, 51% da IPB, o recurso é voltado para missões. Então nós estamos fazendo missões. Isso falando da nossa realidade. Então a gente para de falar aqui dentro da igreja. Paramos de falar. Poucas são as igrejas, e aí eu estou falando da IPB, que ainda mantiveram essa visão missionária de forma mais direta. Nós também fomos influenciados por um dizer errado, até dos próprios missionários, quando eles vinham falar sobre missões. Com receio de colocar algumas coisas, de se posicionar, criou-se a seguinte frase, e você sempre vai ouvir um missionário, quando ele dá o testemunho dele, falando disso, quando ele vai levantar a oferta para a sua manutenção, ele vai dizer assim: você pode se envolver com missões de 3 formas. Você pode orar, ou você pode contribuir, ou você pode ir. E isso acomoda a igreja. Então eu vou orar, então eu vou contribuir. Porque eu posso escolher entre os 3. Então esse movimento que acontece, ele esfria a igreja. E aí nós vamos ter aí 20 anos ou mais, dependendo da região e da igreja, em que missões simplesmente parou. A gente continua fazendo, a igreja continua fazendo, mas não se ouve mais isso nas igrejas. Entende? Então esse movimento que acontece. A nossa irmã Jo levantou a mão, leva o microfone para ela, por favor. Só que agora, há justamente por parte desta realidade um despertamento. A igreja brasileira, ela está se despertando para isso, para esse movimento missionário. Fala, João. Pastor, quem nasceu dentro de um lar cristão e passou pela época que eu passei, ou até pouco tempo atrás, vai lembrar disso aí. As nossas igrejas, eu falo da igreja presbiteriana, que é de onde eu venho mesmo. A igreja presbiteriana, ao longo do tempo, existia um trabalho, as crianças iam, os adolescentes iam, os jovens iam e participavam, existiam os encontros, existiam os congressos, e mobilizava todo mundo, a membresia, e todo mundo participava. Antes era todo mundo junto, depois foi separando. E a gente percebe que as coisas vão se perdendo ao longo do tempo e a própria igreja vai acomodando. E quando eu falo igreja, não é só a membresia, é de cima a baixo. Né? Vai sendo introduzido novos trabalhos, novas ideias, e que isso é positivo, mas eu acho que precisa existir um olhar diferenciado para isso aí, sabe? Porque as crianças que estão chegando, né, que estão crescendo dentro da igreja, elas não vivem isso. E possivelmente não viverão isso. E é uma pena, porque aquela era uma época que a gente crescia, que a gente via a necessidade, que a gente via o resultado dentro da igreja, né? Os encontros, hoje existe aí as EBFs e tal, mas antigamente a EBF ela era prolongada. E hoje a gente se ocupa na nossa vida secular, né? E isso eu falo por mim mesma, a gente se ocupa na nossa vida secular, nos nossos afazeres, e a gente acaba deixando, né, as coisas acontecerem, por conta de um instituto dentro da igreja, por causa de um trabalho de missões, por causa do missionário que está lá, por causa da professora e o professor de EBD que está lá na frente, né? E aí a gente vai, e a igreja vai perdendo a principal característica, que é levar o evangelho de Cristo, né, as pessoas. Enquanto isso, nós temos pessoas correndo a passos largos para o inferno, e a gente está sentado, igual o senhor está falando, a gente está sentado, sossegado, tranquilo, né, e a coisa está acontecendo, e o mundo está evoluindo, e as pessoas estão se perdendo. Bem, por isso, do tema da nossa CBD, missões, onde eu me encaixo. Fernando? Eu tenho uma teoria a esse respeito aí, eu acho que tem muito a ver com o que a Gil estava falando. Se você for observar a realidade sociocultural do Brasil na década de 80, 90 e no início dos anos 2000, o que mudou, né? A primeira coisa que mudou bastante nesse período foi o índice de alfabetização. Ele começou a crescer bastante nos anos 80.
E o que isso implica é que as pessoas naturalmente se tornaram mais ocupadas com afazeres e com deveres mundanos, digamos assim, né? Então, um dos motivos, eu teorizo, disso ter acontecido é simplesmente porque as pessoas não têm tempo. Como a Jo estava falando, né? Uma das realidades que mudou bastante nessa época, também em decorrência disso, é a nossa própria cultura. Então, a pessoa que cresceu na década de 80, ela era muito mais religiosa do que a pessoa que cresceu depois. Justamente porque a nossa mores cultural, que é ensinada para essas gerações mais novas, é uma mores secular. Então, o nosso ímpeto é secular. Os nossos afazeres, a maior parte do que nós fazemos, não tem a ver com atividades da igreja, o que é um pouco diferente das gerações que vieram anteriores. Então, o que eu quero dizer é que, digamos assim, o esfriamento das atividades da igreja é em decorrência da nossa rotina ter se tornado inviável para que mantivesse aquela cultura anterior, né? Então, outra coisa que mudou também é a nossa carga horária, de maneira geral, no mercado de trabalho, ela aumentou, ela não diminuiu, né? O período que nós passamos estudando, ele aumentou, ele não diminuiu, né? O nosso período de especialização, tudo isso vai aumentando, e isso daí é coisa que acaba, querendo ou não, mesmo, ainda que nós tenhamos a vontade de realizar essas atividades, a gente simplesmente acaba não tendo tempo. Então, a solução, eu acho, né, é que isso tem que mudar. A gente tem ou a gente arranja uma forma de mudar nossa própria cultura de trabalho para que a gente tenha tempo de fazer as coisas, ou simplesmente a gente não vai fazer. Vai ser mais cômodo a gente, basicamente, pagar os missionários para fazer o que a gente tem que fazer. É o que eu acho. O Júnior. Seguindo na questão de teorias, né? Uma das coisas que eu acho que mudou muito, década 80, 90 até 2000, para a gente foi a internet, né? Essa questão de tempo, talvez eu discorde um pouco do Fernando, porque é o seguinte, na Bíblia fala, né, que há tempo para tudo debaixo do céu, né? Há tempo de plantar, de colher, para fazer tudo que você quiser, de lazer e tal. Então, assim, às vezes tem pessoas que, né, eu também até me incluo nessa questão, consomem muito conteúdo, de outras de plataformas, de Netflix, de Globoplay, de seja o que for, mas aí não tem tempo de ler a Bíblia, né? Não tem tempo, entre aspas. Ou às vezes a pessoa consome muita rede social, em vez de ela poder postar algo bíblico e usar aquilo como ferramenta de alcançar outras pessoas de evangelismo, que todo mundo tem um celular e você tem um poder gigante na sua mão ali de alcançar outras pessoas, né? Então, às vezes, de você, por exemplo, simplesmente postar um versículo bíblico, por que você não pode gravar você lendo o versículo bíblico e depois fazer um breve comentário ali e postar um stories, por exemplo? Entendeu? Então, assim, você já está evangelizando ali. Você vai gastar ali 1 minuto e meio, talvez 2 minutos, e você já vai ter um alcance gigantesco através da sua rede social própria. Então, a gente tem um poder gigante na nossa mão e talvez não estamos sabendo como utilizar isso, porque você está mais consumindo conteúdo do que produzindo conteúdo, entendeu? Então, por isso que essa questão do tempo é muito relativa. Eu acho que não é questão de falta de tempo, é simplesmente ter essa visão missionária e o que eu posso fazer com esse poder, o que eu posso fazer com isso, né? E existem estratégias gigantescas, existem alguns movimentos na internet, os pontos positivos, né, da internet, de várias pessoas que usam, né, as redes sociais para evangelizar, para pregar, né? Os grandes pregadores que a gente conhece hoje, estão sendo conhecidos e furando várias bolhas por causa da internet, né? A gente cita Augusto de Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e tal. Então, muitas pessoas você vê que às vezes comentam de pregações deles que nem são cristãs, ou às vezes são cristãs, mas de outras denominações, mas que conhecem a questão do ensino reformado por causa desses caras que estão na internet e estão utilizando esse poder que a internet nos dá, né? E aqui qualquer pessoa individualmente pode utilizar isso também. Amém. A Ellen por último, porque eu tenho que passar, voltar aqui para a gente encerrar. É quase uma pergunta, assim, pastor, porque no meu trabalho eu tenho várias pessoas que são descrentes lá e eles sabem que eu sou evangélica. Então, acaba que, por exemplo, a questão do dízimo, eles ficam instigando muitas perguntas, falam que a gente é bobo de dar dízimo, enfim. E aí é uma questão que aí eu vou falando, né, tentando mostrar que na Bíblia fala sobre o dízimo, que a Bíblia fala sobre o que é errado,
Um dos meus chefes até se diz ateu, mas quando as coisas dão errado, ele sempre pede para Deus ajudar. Ele fala que eu tenho que vir para a igreja para ir lá, para Deus ajudar as coisas dar certo lá na empresa. Então, assim, ele é aquele ateu que quando as coisas acontecem, ele sabe que Deus existe, né? Então, eu acho que às vezes assim acaba sendo pessoas que não querem aceitar que tem que fazer o certo, então acaba sendo melhor dizer que não tem nem Deus nem inferno. Só que assim, acaba sendo uma coisa que fica repetitiva, sabe? Ah, não, eu falo que o dízimo é certo, não sei o quê, mas eu não sei se está na hora de desistir, porque a gente é uma pessoa que não quer saber de igreja. Você fala de igreja, já vira as costas, não quer mais falar. Então, assim, eu vejo que hoje é muito mais difícil evangelizar assim, porque as pessoas parecem não estarem abertas a ouvir, porque elas não querem ouvir que elas estão erradas e muito menos querem ouvir que se elas fizerem algo que é pecado, elas vão para o inferno, porque elas preferem dizer assim, eu sou uma boa pessoa, por mais que eu não dou dízimo, eu não vou para a igreja, mas eu sou uma boa pessoa, eu não mato ninguém, eu não faço nada que é errado, é isso aí. Aí, assim, é mais difícil falar, porque, assim, eles pegam muito hoje o Deus do Novo Testamento. Deus é amor. Ah, Ellen, por que você está falando? Deus vai mandar... Meu chefe, ele fala, mas você acha, Ellen, que tem que ser crente? Deus vai mandar o indianinho, né? O pessoal da Índia lá para o inferno, isso é maldade. Né? Deus não vai fazer isso. Fala, não, vai fazer. Se tem que fazer, vai fazer. Se ele não estiver fazendo o que é certo, ele vai. Não, então esse Deus é muito ruim. Eu falei assim, não, Deus é amor, mas Deus é justiça, né? Porque eles não pegam o Deus do Velho Testamento. Eles ficam falando que Deus fez, assim, Davi fez um monte de coisa errada e Deus não fez nada. Falei, fez, né? Porque teve que fugir, sair do reino dele. Então, assim, pastor, é muito difícil hoje em dia. E eu não sei mais a que ponto a gente continua tentando falar, sabe? Então, nós vamos caminhar nesse estudo, aí a gente vai chegar lá. As teorias que foram levantadas, a gente vai tentar entender e compreender essa realidade, tá certo? Eu estou com o horário muito avançado. Guarda a pergunta para a semana que vem, pode ser? Guarda para a semana que vem. A gente começa com as perguntas, que aí a gente responde, fica mais fácil. E os comentários, né? Depois a gente dá continuidade, porque senão a gente avança o horário. E por que eu estou falando isso aqui? Porque, ô André, por favor, muda o slide aí, por favor. Que eu não vou encerrar sem a gente ver isso aqui. E o nosso versículo é 67, versículo 3, tá? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Então, 67, versículo 3º. Terceiro e quinto é o mesmo. Esse vai ser o versículo para a gente falar, tá? Pessoal, todo culto, eu vou apresentar um povo não alcançado para a gente poder estar orando por este povo, tá? Deixa eu explicar para vocês o que acontece aqui. Aqui nós temos um povo que é o cantonês na China, eles são da ilha de Macau, tá certo? E lá tem 553 mil cantoneses. 553 mil cantoneses. São 78 milhões ao todo, que o restante da China tem mais cantoneses, mas especificamente o cantonês ali de Macau são 553 mil. Número de cristãos evangélicos é 7.189, aproximadamente, que é 1,2% dos cristãos evangélicos que tem lá. E eles já têm a Bíblia traduzida desde 1997 para o idioma deles, o que é uma grande bênção. Mas você está vendo esse nível de progresso aí? Está vendo ali? Então você vai ver que tem uma setinha no vermelho. Ela vai do vermelho até o verde. O que isso significa? Quando está em vermelho, significa que essa igreja, ela corre o risco de deixar de existir, porque não há crente suficiente na cultura para que ela possa crescer. Tá? Então, assim, os missiólogos, eles fazem um levantamento dizendo que é necessário um percentual de crentes dentro de uma cultura para que ela se estabeleça e ela continue. Se não atingir esse percentual, aquela igreja morre com o tempo. E esse estudo ele é feito a partir do movimento de missões modernas, desde 1870. Então, de 1870, foi visto povos em que conheceram o evangelho, tribos e etnias, mas que a igreja não se firmou e hoje não tem mais.
Morreram aquela geração e não tem mais, porque ela não perpetuou. Percebe? Então são pessoas que estão em risco. A igreja no Cantonês, lá em Macau, ela corre o risco de deixar de existir. Por isso são povos pelo qual nós também consideramos povos não alcançados e a qual nós devemos de orar.